Ok, nós temos a máquina, nós temos o conhecimento para entregar para as pessoas, mas como é que as informações lá na ponta, dentro da linha de pintura, como é que elas são codificadas e entregues para o nosso cliente? Como é que elas são codificadas? E entregues para o nosso cliente. Como é que esses dados podem chegar na mão do nosso cliente? Vamos lá, né? Assim, falando agora do que se aplica realmente no chão de fábrica, existem hoje vários protocolos, né, que são possíveis aí de comunicação, mas o Thiago estava falando antes ali de conectividade, né, e acesso remoto e tal. Eu lembrei fazer um parênteses aqui, né? Eu lembrei que a gente fazia acesso remoto nas nossas máquinas. O que mais antigo que eu lembro é de 2003, e era um acesso remoto com um modem discado. Então, assim, a gente tinha um painel elétrico e tinha um modem. Talvez para muitos aqui não vão nem lembrar do som. Ele fazia aquele sonzinho, ele fazia aquele som de conectando, conectando ali, e conseguia conectar no CLP para poder fazer um acesso remoto naquela instalação. 20 anos atrás. Estamos falando 2003, 2004. E era um cliente lá no interior do Rio Grande do Sul. Então tinha uma linha telefônica conectada no nosso painel, uma linha telefônica. Tu vê, mano. O que é linha telefônica hoje em dia? A gente nem conhece, né? Meus filhos nem sabem o que é isso. Né? E que conectava naquela máquina, a gente conseguia uma conexão boa aqui de 36 kbps, de 44 kbps. Hoje a gente fala de giga. Né? Então para ver como essa necessidade da conectividade ela já é mais antiga, bem né, antiga, do que se né? imagina. Mas assim, voltando na tua pergunta, William, assim, a gente parte assim da operação. Vamos pensar, né? Chão de fábrica, eu tenho máquinas e processos acontecendo e eu tenho elementos que traduzem esse status. Aberto, fechado, ligado, parado, operando, velocidade alta, baixa, temperatura A, B ou C. Então, assim, a gente tem elementos, né? Que o pessoal chama, né, dos sistemas cyberfísicos ali, que são sensores e toda essa massa que está ali conectado no equipamento, né? Então, pega um celular hoje, é giroscópio, é GPS, é uma série de itens que estão conectados. Na indústria também não é diferente, né? Tem esses elementos conectados ali. A partir desses elementos, a gente trata esses dados normalmente numa automação centralizada, e a partir desta automação a gente começa a ter a plataforma de conectividade, que pode ser em nuvem, pode ser local, pode ser numa plataforma, num dispositivo de borda, que se chama um edge computing ali na própria máquina, ou isso também indo para um nível superior, que seria uma plataforma em nuvem, alguma coisa do gênero. Todas essas interfaces que eu comentei com vocês, existem N protocolos. Hoje na indústria, sobretudo assim, chão de fábrica, se aplica muito o OPC-UA, por exemplo, é um protocolo de comunicação, né, utilizado muito em chão de fábrica, né, que conecta esses dispositivos com plataformas em nuvem. Mas se for trazer para plataformas em nuvens, aí tem MQTT, tem outros protocolos de Field Bus, que eles chamam, né, que é a aplicação de campo, que também são usados, né, que são aplicados aí. E aqui eu não faço juízo do fabricante A, B ou C, porque todos eles têm todo tipo de protocolo, né? E essa é a ideia. Então, interessante, né? A gente fazia uma visita num grande fabricante automotivo, né, de carros, que é cliente nosso aqui em Araquari, semanas atrás, e um carro normal, né, dessa marca tem mais de 20 computadores operando interligados dentro do mesmo automóvel. Independentes, né? Independentes. Então, tem um computador que opera o sistema de freio, o sistema de frenagem, que ele tem sua autonomia operacional, mas ele se conecta com uma automação central do próprio veículo. Tem um carro que cuida de todo o sistema interno do veículo, sistema de iluminação e tal. Então, cada um tem um... Então, se tu pega esse exemplo, né, de um veículo, por que eu estou usando esse exemplo, né? Porque ele talvez ele fica mais visível para todo mundo que vai estar ouvindo, assistindo e vendo essa conversa. Então, tu pega todo esse veículo, então todos esses elementos eles se conectam e aí o carro traz ali no painel principal, né, a interação, né, temperatura, frenagem, economia de bateria, né, recarga, combustível, temperatura, pressão dos pneus.
Traz isso para o dia a dia de uma fábrica, de uma indústria, é a mesma coisa. Uhum. É a mesma coisa. Né? Como é que está a máquina A, a máquina B, como é que está a produção, como é que está isso, como é que está o consumo de energia, como é que está o meu consumo de água, como é que está aquilo que eu estou descarregando, a gente falava de ESG alguns minutos atrás, como é que está os efluentes que eu estou gerando. Então, tudo isso a gente tem. E trazendo isso para o produto Erzinger, nós temos já alguns anos, aí, desde 2015. 2015, acho que foi a primeira plataforma. Foi 2015, Thiago. É isso aí. Meu, 2015. tu tá velho já? Não, não. Eu sou o mais novinho daqui da casa. Então, 2015 é a primeira plataforma que a gente montou de uma planta industrial de pintura, onde a gente monitora todas essas variáveis. Né? Então, o cliente tem lá, na palma da mão dele, todos esses dados. Obviamente, a gente não tinha acesso ao que tem hoje aí de recursos para uma análise mais avançada naquela época. Mas todos os dados estão lá. Então, o cliente sabe quanto ele está consumindo de água, quanto ele está consumindo de gás, quanto ele está consumindo de energia elétrica, né? Quanto daquilo ali ele está descarregando para efluentes. Então, poxa, estou falando de dados que são sensíveis a todos os negócios. Não há um negócio que não dependa de energia, que não dependa de algum outro tipo de insumo industrial. E aqui não só pintura, todo tipo de processo tem necessidade de algum tipo de fonte de energia, tá ligado? Alguma matriz energética para a sua operação. Né? Então, essa é a solução Erzinger, a gente chama de Smart Inline. Né? Então, inclusive é uma marca registrada nossa, esse produto, que traz toda essa conectividade com o chão de fábrica para os nossos produtos. De forma simples, ou seja, né, o usuário de Smartline não vai ler os dados, como você comentou aqui, com toda essa bagagem técnica, mas sim um dashboard, ou seja, um gráfico que vai dizer a temperatura está perto do limite que você setou, as velocidades estão assim que estão no limite que deveria ser, ou seja, uma forma bem mais lúdica e bem mais direta ao chão de fábrica. Né? É um dado já tratado para ele tomar a decisão certa.